quero te contar como você pode aumentar a confiança nos seus resultados que você gera para poder vender com mais facilidade. Eu não sei você, mas quando eu comecei, eu tinha muita desconfiança de que meu trabalho não fazia muita diferença. Lá no começo, era bem desafiador para mim entender que sim, eu entregava valor para o meu cliente. E o que eu quero te trazer hoje são coisas que eu fui usando ao longo desse tempo para realmente acreditar que eu entregava resultado. Então, o que eu vou te trazer aqui hoje são coisas que eu uso e que eu usei para entender que sim, eu gero resultado para os meus clientes. Bora lá falar desse assunto? É um assunto que é muito importante. Sabe por quê? Porque fica muito mais fácil a gente vender quando a gente entende que a gente entrega valor para o nosso cliente. Como assim, Karina? É desse jeito que eu tô te falando. É muito mais fácil a gente conseguir vender quando a gente enxerga o valor que a gente entrega para o nosso cliente. Quando ele fala, Cá, você não tem ideia de quanto você mudou a minha vida. Cá, você não tem ideia de quanto você mudou as coisas na minha empresa. E de verdade, né, gente? Sem a gente, ele não mudaria tudo aquilo. Eu tenho certeza absoluta. Vários clientes meus não tinham ideia das coisas que a gente fez junto. Sabe por quê? Não sei se vocês lembram, mas eu falo que a gente está dentro de uma garrafa. E quando a gente está dentro da garrafa, a gente não dá conta de ler o rótulo. E o nosso cliente, ele é bem assim. Ele está vivendo aquele dia a dia e ele está ali, imerso nos problemas. Ele não consegue olhar para fora e enxergar de uma forma diferente. E quando ele tem a gente ali com ele, a gente é como se fosse uma luz que vai iluminar as coisas que ele precisa olhar e que provavelmente ele não estava vendo. E só dele olhar alguma coisa de uma forma diferente, as coisas já vão mudar dentro da empresa dele. E aí a primeira coisa que eu tenho que te dizer para que você realmente aumente a sua confiança é: você precisa estudar. Então a gente precisa ter um background, a gente precisa ter coisas que a gente sabe. E para isso eu preciso estudar. Como? Putz, tem várias formas. Tem a parte do estudo formal, se você já tem, se você não tem. Tem a parte de ter um mentor, um mentor que te ajuda a aprender coisas que você não sabia. Tem a parte, quando eu falo estude, né, tem um pouco da experiência profissional. Essa experiência ela é muito importante quando a gente atende empresários e empreendedores. Então, nesse primeiro ponto, quando eu falo estude, é você ser curioso, você ir buscar coisas. Tem vezes que os meus clientes falam coisas que eu não sei o que ele está falando. Eu pergunto bastante para os meus clientes, para ele me explicar o que é aquilo e depois eu vou fazer lição de casa. Se eu não sei alguma coisa, eu vou estudar, eu vou entender mais, eu vou me aprofundar. Mas a gente precisa estar disposto a estudar. E quando a gente está disposto a estudar, e eu sei que tem um monte de gente que me segue que ama estudar, isso já é alguns passos à frente para a gente ter mais confiança, para poder entender que a gente sim entrega resultado para o nosso cliente. Qual que é a segunda coisa? É a gente aprender a ouvir atentamente o nosso cliente. Como assim, Karina? É desse jeito que eu tô falando. O nosso cliente tem todas as respostas para o negócio dele. Karina, mas para que ele me contratou? Ele tem todas as respostas, mas algumas vezes essas respostas estão bagunçadas. Algumas vezes ele simplesmente não consegue enxergar alguma coisa que está ali na frente do nariz dele, ele não está vendo, porque simplesmente ele está dentro da garrafa. Então, o nosso cliente, ele tem tudo que ele precisa. Só que algumas vezes ele precisa de ajuda para poder colocar a luz em alguma coisa que ele não está vendo. Ou virar um pouquinho de lado para enxergar algo que estava ali escondido. Mas ele tem todas as respostas. E quando a gente aprende a ouvir o nosso cliente atentamente, a gente vai perceber que tudo que ele fala pra gente já tá ali, ele já sabe. Só que algumas vezes ele não tá conseguindo concatenar as ideias, juntar uma ideia na outra. E a gente, olhando de fora, a gente consegue sim ajudá-lo a fazer isso. Então, ouvir o nosso cliente é fundamental. Qual que é a terceira coisa? É justamente aproveitar o seu olhar de fora da garrafa para ajudar o seu cliente. Karina, mas como assim aproveitar meu olhar fora da garrafa? É muito mais fácil a gente avaliar qualquer situação quando a gente não está dentro dela. Pensa aí na sua vida. Você
quando é algo para você, e eu costumo falar isso muito para os meus mentorados. Quando a gente está com um problema nosso, na nossa empresa, na nossa vida, é muito mais difícil a gente conseguir enxergar a solução. Pra vocês terem ideia, a Lu acabou de entrar aqui. A Lu é minha cliente que mora em Genebra, ela é chiquérrima. E aí ela falou, Cá, preciso de você, preciso de uma sessão porque eu não sei o que eu faço. A minha sessão com a Lu foi mostrando para ela tudo que ela já faz com os clientes dela. Só que ela não estava reparando que ela precisava aplicar a mesma coisa para a empresa dela. Olha só que maluco! É muito mais fácil quando a gente está fora da garrafa. É muito mais fácil ajudar uma pessoa quando a gente não está dentro do problema. Quando a gente está dentro do problema, é diferente. É só você parar e olhar para a sua vida. Quando eu tenho um problema meu, eu fico desesperada. E na maioria das vezes, para solucionar o problema da minha empresa, eu tenho que usar o quê? As coisas que eu ensino. Só que nem sempre na minha empresa, consigo enxergar que é tão simples quanto eu falo para os meus clientes. Porque para falar para os meus clientes parece que é mega simples. Mas quando eu tô ali vivendo aquilo, não é tão simples. A gente fica meio cego.